o pai da Kate. Mas tá de novo. Vai. Ele é o pai da Kate. Não. Falei certo ou falei errado agora? Kate ou Kate? Kate. Simbora. Ele é o pai da Kate e do Azar, marido da Beth. Exerce sua liderança ministerial na cidade de Sumaré, interior de São Paulo, ao mesmo tempo em que está nos púlpitos de grandes congressos, Brasil afora. Ele também vem do lado de lá, na vida de drogas, alcoolismo. Ele é Mitterrand Alves. Sou eu mesmo, maravilha. Elias Rodrigues, prazer estar contigo aqui, meu irmão. Que bênção poder fazer parte desse projeto teu tão lindo. Para começo de conversa, que nome é esse? Eu costumo dizer que eu não tenho culpa, né? Foi o meu pai. Nos anos mais precisos, aí na década dos anos 80, 79 em diante. Homenageou alguém? Presidente François Mitterrand. Era um socialista na época e o meu pai mergulhou nesse nome. Você sabe que quem vem do Nordeste, mais precisamente, os nomes são poderosos. Por exemplo, Anacleto. Tem um que é Anacleto Campanella, virou o nome de um estádio, não tem? Anacleto. Mas escreve aí pro pessoal que está do outro lado. É M-I, 2 T's, E-R-R-A-N-D no final. 2 T's e 2 R's. E 2 R. Que coisa tremenda. É uma grafia francesa, né? Você sabe que gente de Deus é chique. Uma pergunta teológica. Você sabe uma coisa que no mar tem um, na terra tem 2 e no céu não tem nenhum? Extraordinário. Você poderia me explicar isso, meu A irmão? letra R, né? Boa! Você foi criado numa família evangélica, não? Não, eu venho de uma família extremamente católica. Nós amamos os católicos e o Nordeste carrega essa tradição muito católica, né? Então, minha mãe, meu pai, meus avós, bisavós... Então, você foi criado no meio de missa, novena... Exatamente. Todos os domingos, inclusive, estava na missa. Uma época quis ser padre, né? Mas Deus nos levou... Mas sua família não tem... não exerceu o sacerdócio, ninguém na igreja católica? Ninguém da minha família, a não ser o chamado sacerdócio leigo que eles dizem, né? Sim. Então, mais precisamente no Rio Grande do Norte, nós temos uma família bem empenhada dentro... Irmãos, irmãs... Isso, dentro do catolicismo. Não tios, tias, primos... Mas sua família é uma família grande? Vários irmãos, irmãs? Exatamente. Só a família do meu avô, mais precisamente, meu avô chegou a ter 17 filhos. Santo Deus. No Nordeste é diferente lá. O sistema é diferente. Eu acredito que não tinha televisão na época, né? Então só veio ter televisão agora. Mitterrand, e essa história de droga, cara? Pois é, dos meus anos idos de 10 anos a 14 anos... A partir dos 10 anos, você conheceu droga? 10 anos na época, né, em bailes de forró. Peraí, mas você com 10 anos, nós estamos falando de década de... 90, nos anos de 90, eu estou ali já com os meus 10 anos, né? Então, neste ano, mais precisamente, eu conheço um pouco deste meio, né? E aí, dos 10 anos até os 14 anos, que foi o tempo que eu tive também essa experiência dentro de uma das bandas famosas dentro... Peraí, a sua experiência com drogas, ela é na sua adolescência? Na minha adolescência. Foi um tempo difícil, não só para mim, mas para minha família. Droga, bebida. Drogas, bebida. E você tem essa coisa musical também, né? Isso, tá na família, né? É. Nossa,
Nós viemos de uma família, meus tios, né, praticamente a maioria tiveram bandas de forró no Nordeste, Fortaleza, Rio Grande do Norte, né, aquela região toda, Maceió. E você integrou isso? Fez parte de bandas? Saiu pelo Cheguei a fazer parte nos anos idos de 92 a 94. Finalzinho de 94, entrando em 95. É uma das bandas, inclusive, muito famosa ali em Fortaleza e, claro, aquela região é próxima uma da outra. Então. Exatamente. Final de semana eu estava lá, né? Você tocava o quê? Era percussão. Na época, mais precisamente, percussão, triângulozinho e a percussão, né? Nós tocamos. Toca isso hoje ainda? Sim, hoje, na verdade, nós paramos um pouco, mas ainda Deus nos deu habilidade para isso. Chegar numa igreja aí, aquele louvorzão, aí você olha assim, a percussão tá sem ninguém, a mãozinha geralmente coça, né? Porque é aonde nós estamos, né? Esse foi um legado musical dentro da... E ali, claro, nós aprendemos um pouco da sanfona, né? Por ser uma família forrozeira, né? Nós vivenciamos... Então você é do tipo que, se você chega num lugar, hoje na igreja, evidentemente, mas se você chega no evento, o que sobrou você pega, não? Depende. Não veio o contrabaixista hoje. Não. O contrabaixo até que eu não cheguei, mas violão, sanfona, cavaco, né, um pouco da... Hoje, na verdade, meu forte na época foi percussão, né? Esse foi o meu forte. Então, é algo que me inspira, é algo que eu gosto. Você exala música assim, não? Tá andando na rua? Eu gosto da música, tanto é que eu sou movido à música pela manhã, para acordar tem que ter música. Está conversando com amigos aqui na mesa, como estamos aqui, bateu 2 vezes a mão, já vira alguma coisa. Já começa o mistério, né? Eu sinto... eu gosto da música, né? Você vem a Cristo nessa época, em época de banda? Anos mais precisamente, final de 94 a 95, nós estamos dentro de um baile, numa ABB, em uma das cidades do norte ali, e ali tinha um missionário norueguês, muito interessante. Ele estava com uma Coca-Cola, me lembro até hoje a cena, com uma Coca-Cola em cima de uma mesa de madeira igual a esta, e me vendo lá em cima, né, afinando os instrumentos. Vamos montar a cena. Você está no palco, afinando, preparando para um show daqui a pouco. Para a noite. Certo. E a casa aberta, o pessoal consumindo. Casa aberta, era um clube, mais precisamente. Lá numa mesa tem um profeta. Lá na mesa, o profeta sentado, com uma Bíblia, inclusive, lendo, e uma Coca-Cola tomando. O norueguês, que praticamente quase não falava português direito. Ele me chama até a mesa. O radar dele ligou e apontou você. Me chama até a mesa e a única coisa é o dedo apontado. Ele diz para mim: Jesus te ama e ele tem um projeto contigo. Hoje será a tua última noite, porque você não vai querer mais estar nesse ambiente. E eu me lembro até hoje que as palavras foram: o ambiente mudou. Então esta palavra, o ambiente mudou, me marca muito. O ambiente para você mudou. A partir dali, claro. Você já tinha visto isso na sua vida? Você tinha algum conhecimento do Evangelho? Não, a não ser da tradição católica? Porque nós odiávamos crentes, né? Então que foi um impacto do tamanho de uma tsunami quando ele te aponta e diz algo que... Exatamente, né? Para mim era um feiticeiro que estava ali, mas na verdade era um homem de Deus hoje, entendendo, né? Era um homem de Deus com certeza, guiado pelo Espírito Santo. Deus o levou aquele para nos direcionar e dar destino àquilo que seria o nosso propósito. O show dessa noite não foi tranquilo como os outros? Não foi, eu fiquei muito incomodado. Foi uma noite de muito incômodo, me lembro até hoje, era uma sexta-feira à noite, aquela cidade estava fazendo aniversário e o evento foi no ABB. Era o único clube daquela cidade que o povo ia, a sociedade daquela cidade, né? E eu fiquei muito incomodado. Eu estava ali, mas uma voz no meu ouvido e no meu coração dizia o seguinte: saia daqui, suma daqui, aqui não é mais o seu lugar. E um sentimento muito interessante de choro.
Eu só queria chorar mesmo, uma conversão. Eu só queria chorar. Né? Tanto é que o evento daquela noite acabou por volta aí de 1h, 2h da manhã. Eu não consegui dormir naquela noite. Nós fomos para um quarto de uma pousada que nós estávamos, que a determinada banda estava numa pousada, e eu não consegui dormir. O ônibus volta mais precisamente para Fortaleza, e depois eu retorno para a cidade do interior, e o meu coração pulsando, e aquelas palavras daquele homem falando na minha mente. E como se segue seus próximos passos? Como se dão seus próximos passos? Ouviu a palavra? Porque hoje em dia, para quem está na igreja assistindo a gente aí, parece estranho. Você está num lugar, um profeta vem te dar uma palavra. Amém, glória a Deus, você é acostumado com isso. Estamos falando de um cara que está numa banda de forró, odiava crente, não conhecia o que é profecia, visão profética, etc. Alguém chega nele e diz: hoje é a última noite que você toca para o mundo. Muito pontual. O outro dia, o próximo dia, a segunda, como foi? Muito pontual. Você vai para uma igreja? Mas precisamente aquilo era uma sexta-feira, eu retorno no sábado. Nós chegamos no domingo, mais precisamente em Fortaleza, e depois eu vou para o interior. E chegando no interior, naquela noite de domingo, alguém me convida para ir numa igreja Assembleia de Deus. Peraí. Deus fez um plano para te pegar. Ele manda o profeta. Emocionei agora, hein? Ele manda, porque a experiência de conversão é muito tocante para cada ser humano, né? Ele manda um profeta te encontrar, e já tem alguém lá te esperando com um convite para a igreja. Exatamente. O vizinho que ia na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Uma igreja que eu fui formado pelos primeiros anos. Depois tive uma experiência de caminhar um pouquinho com o pastor Gilmar Santos, mas a minha experiência acontece dentro do Ministério Belém. Alguém te convida, você vai? Alguém me convida, eu vou naquele culto, e exatamente naquela noite tinha um pregador de fora, né? Ele tinha vindo do Goiás. Você está vendo como é importante o pregador de fora? Só para claro, tá? Como é importante o pregador de fora. E aí? Aí a palavra te pega. Tinha um pregador do Goiás, e ele estava pregando sobre Nicodemos, capítulo 3, mais precisamente de João. E ali eu já estava tocado, né? De novo, isso. Não ser mais o mesmo. Ele faz o determinado apelo, eu vou para frente, e ali oficializo diante da igreja a minha confissão. Eu discuto sempre com alguns colegas que pregam, até os que são pregadores evangelistas, ou mesmo os pregadores locais, a importância do tal do apelo, né? É importante. Você ministra a palavra, mas você convida o pecador. Importante. Para tomar aquela decisão. Eu vejo assim, Elias, é importante o pecador oficializar sua confissão diante da Assembleia dos Justos, como diz a própria palavra, né? Eu acho isso muito importante. Obviamente quem vai fazer é Deus, porque na verdade o que Deus fez comigo foi num contexto totalmente fora. E aí você ouve a palavra fala contigo. Quando você fez aquela ceninha, levantou a mãozinha e foi lá para frente? Fui para frente. Uau! Né? Mesmo com uma certa vergonha no meu coração, né? Porque para mim aquilo era um motivo de humilhação, mas depois eu fui entender que não era o meu momento de realmente confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ali começa a tua caminhada. Anos idos, início de 95. Início de 95. Depois... E houve uma renúncia total? Eu comecei o processo, porque naquele ano mesmo nós praticamente saímos desse meio, que era um meio tenebroso. Nós saímos desse meio e começamos então a estar, hoje nós entendemos isso. Eu saio deste meio para ser igreja neste meio. Entendi. Né? Eu saio deste meio, né, e começo a entender o que era ser igreja neste meio. E você teve uma coisa também de assessorar, trabalhar com pregadores também. Sim. Em grandes congressos, né? Alguns estivemos juntos, de estar juntos. Então, a minha escola, ela acontece logo após anos idos de 98, 99, 2000. E auge de alguns pregadores, inclusive em grandes congressos em Santa Catarina. E com qual desses hoje respeitados pregadores você esteve mais próximo, chegou a trabalhar? Um dos homens que foi
foi o meu instrutor da fé no início, foi o pastor Gilmar Santos, um grande homem de Deus, né? Trabalhou com ele? Isso, estive com ele. A forma dele pregar, isso me encantava muito na época, né? Então, quando eu comecei a pregar, então você sabe, né? Quando o pregador começa, eu gostava, né? Eu vou parar de pregar. Olha no meu nome. Então foi uma experiência muito bacana. Dos pregadores que estão assistindo aí, quem nunca imitou o Gilmar Santos, que atire a primeira pedra. Olhem para cá. Eu vou parar de pregar. E quando ele parava, que colocava o microfone no púlpito assim, Deus descia, né? Você viveu esse tempo então? Eu vivi um pouco desse tempo, né? Ali mais precisamente em Goiânia, e aí eu fui morar, na verdade, no Tocantins, um tempo no Tocantins, então acompanhava de longe, né, um pouco o pastor Gilmar Santos. Depois eu fui para uma outra denominação, né, porque essa outra denominação me encantava, uma moça, né, que na época foi namorada, mas depois não conseguimos chegar ao ato cada um seguiu o seu caminho, né? Aí em 2003, 2004 eu conheci a minha princesa chamada Elizabeth. Na verdade, ela veio ao meu encontro. Eu não fui ao encontro dela. Sei. Quero ver quando eu for entrevistar ela, se vai bater as histórias, né? Você tem, a gente percebe, um ministério diferenciado, mais profético, mais apostólico. Sim. Como se dá isso? Como você vê esse tempo? Poderíamos até chamar de um novo tempo para o Brasil, um tempo profético, um tempo de liberdade, de liturgia, liberdade de expressão, um culto em que Deus se faz presente. Você que passou essa temporada de 1990, aí aquele fogo na igreja evangélica brasileira, você vê isso como um reavivamento, como dizem os americanos, um revival, uma volta... Pastor Elias, você está bem no inglês. Eu vejo que a igreja está voltando de novo às origens, né, aos seus antigos fundamentos. Eu sinto isso. A igreja está retornando de novo. A palavra, mais uma vez, ela começa a ser o centro de novo. Claro que em alguns lugares a palavra tem seus 15 minutos, né? Aí vem a oportunidade para o gato, para a galinha, para o cachorro, né? O coral das águias que cantam. Mas é um novo tempo, né? Mas eu acredito que é um novo tempo, né? A nível de Brasil, também sinto que é o governo do reino. Pode ser umas palavras bonitas que nós temos falado nesses últimos dias, a chamada cultura do reino, mas esta cultura do reino nada mais é do que o retorno ao fundamento de tudo. Nós estamos nesta pegada, estamos voltando às origens, porque por um belo tempo a igreja foi perdendo aquilo que fora os seus fundamentos principais do início, das origens. Você vê um retorno? Eu vejo um retorno. E a nuvem abaixou um pouquinho? Exatamente. Esse retorno é o retorno àquilo que é as Sagradas Escrituras. Homens de Deus retornando aos estudos, mas não perdendo o fogo desta lenha que é colocada no altar. Então, eu estou vendo assim. E para o Brasil, não por causa do novo presidente, mas eu sinto que no âmbito profético, é o ano que se inicia de governo e o avivamento já é chegado de fato nesta nação. Obviamente, nós sabemos que avivamento não é barulho, não é a movimentação do Espírito. Todo um contexto, né? Tem um contexto, faz parte disso, mas eu entendo que vai muito além disso. O avivamento, para mim, é a igreja sendo influência na sociedade, em todas sete âmbitos de influência. A gente vem orando já há alguns anos para que venha isso. Parece que a gente está vendo as lágrimas encheram o osso lá em cima, né? Sinto isso também, né? O quebrantamento da igreja está trazendo aquilo que é a redescoberta do Evangelho, o puro, simples, e não somente isto, a igreja que retorna também está trazendo justiça para o Brasil. Você que está afastadão aí, está escutando, né, mano? Hein, mana? Sente saudade de casa, não? Retorno. Vem de volta para o altar.
Privilégio falar contigo aqui, você abrir esse espacinho no seu tempo corrido aqui de liderança, nessa correria toda. Privilégio poder falar contigo, uma honra mesmo, uma honra para quem está do outro lado também acompanhar tudo isso. Trouxe o cavaquinho? Está aqui. Para abençoar sua vida aí do outro lado. Poxa, o homem vem da percussão, da acordeon, do cavalo. Você acha que a gente não ia deixar Faz um negócio legal aí, pai. Simbora! Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer.